noite, igreja. Como vocês estão? Estão bem? Irmãos, fazia algum tempo que eu não tinha esse privilégio de vê-los nesse ponto de vista aqui. Eu quero dizer que é uma alegria para mim. Eu quero dizer para você que Deus tem coisas novas para você viver. Nesse tempo em que o mundo diz que está perto de se acabar, está perto de uma guerra, está perto de coisas difíceis, mas o Senhor é o teu sustento. Quero que você tenha essa consciência durante todo o tempo, até o dia em que o Senhor te chamar à presença dele. Deus tem coisas novas para ti, João Pedro. Deus tem coisas novas e é na presença dele que você vai receber. Deus tem coisas novas, Gabriel, para ti. Eu creio nisso. Porque ele não faz acepção de pessoas. O Senhor é maravilhoso. Irmãos, eu pedi que o Senhor compartilhasse uma palavra comigo para esse dia. E ele me deu uma palavra que me deixou meio inquieto. E eu gostaria que vocês abrissem no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Eu quero ler alguns trechos e daí eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo, que tem muito a ver com esse texto. Segunda Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler até o verso 7. Então diz assim o texto: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo. Usei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E contínuo comerás pão à minha mesa. Irmãos, eu pedi a Deus que isso não acontecesse hoje. Eu pedi uma palavra a Deus e ele me falou na madrugada esse nome, Lodebar. Eu fui procurar saber o que significava Lodebar. Lodebar é uma cidade onde não há pastos. Esse é o significado desse nome. E era onde estava Mefibosete, o neto de um rei morto, e ele fazia parte dessa família real. E eu disse: Senhor, esse homem, Mefibosete, sou eu. Eu tenho vivido tempos assim de solidão, sabe, um tempo sozinho, em que por causa desse acidente que eu sofri, sabe, muita coisa eu já não podia fazer, e eu me sentia assim, aflito. Eu disse: Senhor, Mefibosete sou eu. E aí eu fiquei, sabe, me sentindo como ele. Meu Deus, como deve ter sido difícil para ele estar sozinho, morando de favor na casa de alguém.
E eu fiquei com essa ideia, né? Eu disse, Senhor, eu por certo, estou doente como ele, né? Não consigo andar direito, ando aflito, preciso de Ti. E daí o que o Senhor fez para me fazer entender, isso é que eu quero dizer hoje para a igreja. O Senhor me deu a graça de conseguir uma médica que me atendesse, e eu fui ao posto. Cheguei lá, fui atendido na recepção e fiquei em uma fila de cadeiras, com três cadeiras. E bem quando eu estava sentado ali, entrou um casal com uma senhora idosa. Daí eu olhei e pensei, não, se eles vierem para cá, eu vou dar o meu assento para que eles sentem, né? E aconteceu isso mesmo que eu entendi. Eu dei o meu lugar e fui sentar lá no canto da recepção. E havia por trás de uns biombos uma moça assim de uns 25 anos por aí, chorava assim compulsivamente. E eu me aproximei dela. E aí daí eu perguntei para ela se ela precisava de alguma coisa ou se ela queria uma água. Ela disse, não, eu estou bem, não é necessário. E eu me sentei novamente. E daí, vendo ela chorar assim, chorava muito, uma dor muito profunda. Eu disse, moça, de modo nenhum eu posso ficar aqui vendo você chorar dessa maneira e sem eu fazer nada. Você quer que eu ore pela tua vida? Ela disse, sim, eu quero, ore por mim. E ela estava sentada em cima de uma maca e eu pedi para que ela pusesse a mão sobre a maca. Eu me ajoelhei na frente dela e pus a mão sobre a mão dela e orei por ela. E eu não lembro. Sabe, eu não lembro na minha vida de ter orado por alguém com uma intensidade tão grande. Eu senti a dor daquela mulher. E daí eu orei por ela e disse, moça, você já fez um compromisso já com Cristo? Você já recebeu Jesus na tua vida? Ela disse, sim, eu sou cristã. Aí eu voltei para sentar nas outras cadeiras, porque eu saí dali de perto dela. E o Espírito Santo falou para mim, na minha igreja há muitas pessoas aflitas. Na minha igreja há muitas pessoas doentes, passando dor. Há na minha igreja muita gente doente. Como tu se sente sozinho. E, irmãos, esse texto que nós lemos representa bem, né, o estado físico e o estado emocional da igreja. Né? Muitas vezes, sabe, as pessoas estão na igreja, são cristãs, mas elas estão aflitas, elas estão sozinhas. E se faz necessário alguém que se interesse, alguém que no espírito receba uma orientação para visitá-la, como Davi fez. Ele disse, eu quero fazer bem à família de Saul. E ele fez bem a esse homem e disse para ele que a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Eu quero que você seja sustentado na minha mesa. E eu quero dizer isso para a igreja essa noite. O Senhor tem sustento para a tua vida. O Senhor tem comunhão contigo, Ele deseja isso, que você esteja perto dEle, que você seja restaurado, como Ele trouxe isso para mim. Ele me trouxe a consciência de que eu preciso estar na presença dEle, eu preciso sair desse lugar chamado Lodebar, um lugar que é sem sustento, é um lugar solitário, é um lugar que eu preciso e que você precisa. Estar na comunhão com Ele e na comunhão com os irmãos. É isso que você precisa, igreja. E eu quero desafiar você a ficar de pé e orar pela pessoa que está do seu lado e de perguntar para ela pelo que você quer que eu ore especificamente. Vamos então ficar de pé para a gente orar por esse momento de abertura de culto? Irmãos, eu lhes peço perdão pela minha emoção, que às vezes é extrema. Senhor Deus, eu quero pôr na Tua presença a Tua igreja, Senhor, os meus irmãos nesse lugar. Tu conheces o mais íntimo do nosso ser.
Senhor, eu bendigo o teu santo nome pela vida de cada um que está aqui presente. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que tu venha trazer restauração para a vida dos meus irmãos, que tu venha suprir, Senhor, a necessidade de companhia, que tu, Espírito Santo de Deus, venha falar ao coração da tua igreja, venha, Senhor, dispersar toda a solidão, toda a amargura, Senhor, em nome de Jesus. Venha, Senhor, trazer esses corações à tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro a ti, meu Deus. Eu oro a ti pelo que nós temos compreendido nesses dias. Eu te dou graças pelo que nós temos aprendido nesse lugar, que tem sido precioso para o nosso coração. Que tu, Senhor, nos conduza sempre à tua presença, e que nós encontremos, Senhor, em nome de Jesus, refrigério na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro a ti e te dou graças, Senhor, pois tu tens sido conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, nos ajude, nos sustente, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra dessa noite, Senhor, venha trazer alento, venha trazer cura, venha trazer restauração. Venha, Senhor, firmar os nossos pés, para que até o fim dos nossos dias nós caminhemos na tua presença, sob a tua comunhão, meu Deus. Em nome de Jesus, vem gerar, Senhor, cura e restauração na tua igreja. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te dou graças, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Louvado seja o teu nome pela vida da tua igreja nesse lugar. Abençoe os teus filhos nesse lugar, Senhor. Abençoe os teus filhos, Senhor. Traga sobre eles aquilo que está no teu coração. Fala, Deus. Fala, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Santo de Israel, bendito seja teu nome. Estamos aqui, ó Senhor, para ouvir a tua mensagem, o teu recado, a tua ministração. Usa a tua filha, Pai, com uma voz profética, Pai. Queremos ouvir o teu recado, abrir a nossa neshama, a nossa alma, a nossa mente, Pai, para que a tua semente, a palavra do Senhor, venha produzir fruto em abundância. Que pedimos e te damos graças em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vou ministrar hoje, então, a palavra do Senhor. Quem lembra o que o pastor Rodrigo ministrou domingo passado, que foi domingo que celebramos a Páscoa? Pastor Rodrigo ministrou terça-feira, que foi o 7º dia de quem tinha feito participado do jantar de Pêssar. Pastor Rodrigo ministrou. Quinta-feira, pastor Rodrigo também ministrou. E tem algo de tantas coisas que ele falou sobre os faraós, né? Quem não estava, sobre os faraós, aquela figura de faraó na nossa vida, aquelas vozes. E algo o pastor Rodrigo falou sobre criança. A gente nasceu sem essas crises todas, essas coisas, né, pastor Valdir? A gente nasceu puro. E ao longo dos anos e das convivências que foram, né, a gente tem lembranças, tem traumas, tem situações. E o pastor Rodrigo frisou uma coisa: assim como essas vozes, esses pensamentos, às vezes que não é a gente pensando, são pensamentos intrusos. Assim como esses pensamentos entraram, eles também podem, diga, sair. Porque não nos pertence. Aleluia, oh, glória a Deus. Diga, não nos pertence. Aleluia. Aí, pegando essa linha de raciocínio sobre tudo que está sendo ministrado, eu orei ao Senhor e o Senhor me deu uma palavra. Abre em Salmo 131. Que só tem 3 versículos.
Salmos de número 131. Nós podemos ver várias versões. Eu vou ler primeiro aqui, na Almeida, Revista e Atualizada. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha o 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O 1, ele está falando, o meu coração não é... Eu não tenho... Resumindo assim, numa linguagem de hoje, olha só como diz até na linguagem de hoje. Eu já não sou mais orgulhoso, eu deixei de olhar os outros com arrogância e eu não vou atrás de coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Davi está falando, de tudo que eu vivi, eu não estou buscando coisas muito, muito, muito extraordinárias. Não é isso que eu busco. Aí o 2 fala, o 2 está falando de criança desmamada, está falando de se aquietar, de sossegar, está falando de alma. Alguém tem outra versão do verso 2? Acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe. Assim a minha alma está para todo o meu ser. Olha que profundo isso, igreja. A gente vive uma era de tantas, posso chamar de doenças, diagnósticos, envolvendo o quê? Alma, envolvendo sentimento, envolvendo pensamento. E Davi foi uma pessoa que, se a gente parar para pensar, ele sentia na pele tudo que é tipo de sentimento. Rejeição. Davi sentiu rejeição? Poxa, vão ungir. Vai um profeta, nem chamam ele para o jantar, hein? Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Você não tem outro? Tem um outro lá que nem foi chamado. Rejeição. Davi sentia rejeição? Sim. Davi foi menosprezado? Sim. Você lutar contra esse gigante filisteu, você? Não, deixa eu te dar aqui minha armadura. Você vai com uma pedrinha, um estilingue, uma funda. Gente, quantos sentimentos? Inveja. Saul matou seus milhares, Davi matou seus milhares de milhares. Aí começa... Tem inveja dele, perseguido. Querido, se você olhar a história de Davi, quando ele tem a sua família, o filho que abusa da irmã, o filho que desonrou ali Absalão, as concubinas, que depois publicamente foi profetizado, publicamente, diante de todo Israel. Gente, quantos sentimentos esse homem sentiu! E ele está falando aqui para nós, através desse salmo, que é um salmo de Davi. Ele fala, olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Primeiro ponto aqui, eu quero dizer que você tem esse poder de calar e sossegar. Você pode dar um comando, você pode decidir. Não digo que tudo vem automático, mas ele fala, eu fiz calar a minha alma, eu fiz sossegar a minha alma. Isso está falando de algo que eu e você podemos fazer. E, gente, o poder da nossa mente é incrível. Eu posso estar em casa num desânimo total.
Se eu me levantar e dizer, peraí, não vou viver meu dia assim, não. Porque só de você tomar uma decisão, você se levantar, às vezes você colocar uma roupa, você se arrumar, você dizer, peraí, sai daqui essa zica, deixa eu botar um louvor aqui, deixa eu ler a palavra, deixa eu orar, Gente, as coisas começam a mudar. Não é à toa que quando você vê quantos salmos, por que está abatida, ó minha alma? O salmista falando com quem? Com a alma dele. Por que está abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Essa perturbação às vezes é silenciosa, externo, mas dentro. Às vezes a nossa alma está perturbada dentro. É um turbilhão, às vezes por dentro. E ele fala que eu fiz calar e sossegar a minha alma. Outras versões, acalmei e aquietei os meus pensamentos. Diga assim comigo, eu preciso aprender a me acalmar e me aquietar. Às vezes a gente está vivendo a correria do dia a dia, a gente não sabe mais nem o que a gente sente, porque a gente não se ouve, a gente não se analisa. A gente faz as coisas no automático. E as crianças estão sendo criadas dessa maneira e é perigoso isso. As crianças não sabem mais o que é ter um momento de tédio. Toda hora ela precisa ter um estímulo, senão ela fica enlouquecida. Gente, pais, vamos cortar isso. Ontem estava falando com o Edemar, aí o Edemar recebeu uma ligação. Pai, está acabando aqui, o que está acabando? O Edemar colocou um tempo para as crianças usar o celular. E o Edemar não estava lá, e esse tempo estava acabando, gente! Era urgente! Falta 10 minutos, pai! Você está chegando, pai! Eu falei, olha só, dica para os pais, colocar tempo. O que nós vemos? Bebê nasceu, estava ali no forninho. Nasce, mama e dorme, mama e dorme, mama e dorme. Aí o que a gente faz? Vai dar a introdução alimentar sentando na cadeirinha, já o celular, já a televisão, já. Não precisa, gente. Toda hora estímulo. Às vezes eu e o pastor Rodrigo acordamos no domingo, fazendo nosso devocional, faz o cafezinho, não liga a TV, não liga nada. A gente precisa aprender a se aquietar, acalmar a nossa alma, fazer sossegar, para a gente ver que, peraí, o que eu estou sentindo? Por que eu estou assim? Por que será que eu estou me sentindo sozinho? Mas por quê? A gente tem que aprender a se autoanalisar também. E aqui Davi está falando, eu fiz calar e sossegar minha alma. E aqui na sequência ele fala essa comparação de uma criança desmamada. O 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma, olha, ele fala, é minha alma para, ele não fala com o Senhor, assim é minha alma para comigo. Outra versão, o Edemar leu, de fato acalmei e aquietei os meus pensamentos, meus sentimentos. Como criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Na linguagem de hoje, assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou, satisfeito e tranquilo, e meu coração está calmo dentro de mim. Na NVT, nova versão transformadora,
acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Diga, eu preciso ser como uma criança desmamada. Você não vai esquecer dessa palavra. O que é uma criança desmamada? O que é uma criança que ainda mama no peito? A criança está lá, o bebezinho, eu até pesquisei, diz que um bebezinho recém-nascido pode mamar de 8 a 12 vezes num dia. É? Mama e dorme. Mama e dorme. Mama e dorme. E o leite que toma vai saindo também. Fralda, 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 fralda. Aí, mama tem esse vínculo com a mãe, né? É um vínculo. Só que chega um momento que tem que desmamar. Ou aquelas que escolhem, tem mamães que escolhem, eu vou amamentar até 1 ano, até 2 anos de idade, mas tem um período que já começa o quê? Introdução. Por que começa a introdução alimentar? O leite. Por que o leite não vai mais sustentar? Porque a criança já está em outra fase. O bebezinho só mama e dorme, não gasta muita energia, não precisa de muitas calorias. Agora, o bebê já começa a se mexer, a criança já começa a sentar, quando vê, pega aqui, pega ali, tudo precisa de energia. E chega aquele leite já não sustenta mais. E chega a hora do desmame. Que, se você pesquisar, talvez o pastor Valdir está aqui, que é, às vezes, até um luto para algumas mães, um momento de, tem que tirar do peito. Aí Davi fala, eu quero que você raciocine comigo para ver se a gente vai compreender essa expressão. Ele fala, assim como uma criança desmamada, assim é a alma dele, quieta, tranquila, como uma criança desmamada. Porque quando a criança tem fome, o que ela faz? E chora, e esperneia. E às vezes, quando não consegue ainda falar, uma vez a Katia até pregou sobre o choro, né, Katia, lembra? O choro. Tem às vezes a mãe que sabe, né? Esse choro é fome, né? Esse choro é cólica, enfim. Mas o que gera inquietação? Essa fome. O choro, a inquietação. Aí põe no peito. Se alimentou. Aí se aquieta e depois até às vezes dorme, porque está bem alimentado. Só que ele fala como uma criança já desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Assim a minha alma, tá? Eu fiz sossegar a minha alma. Ou seja, querido, ele fala que ele colocou como se fosse a alma dele já em outro patamar, desse desmame. Esse desmame que eu vou tentar aqui expressar. Sabe quando Deus fala coisas no teu interior e agora eu preciso expressar? Orem por mim. Para mim foi tão profundo, porque a criança, às vezes, o vínculo que ela tem com a mãe é esse momento. E, às vezes, nós temos esse vínculo também, a nossa alma, com Deus. E a gente espera, porque se você parar para pensar, a criança pode até chorar, mas o leite é dado. Vamos tentar raciocinar. Às vezes tem mãe que até se preocupa, não, vou ter que fazer o bebê acordar porque já está fazendo tantas horas e não é bom que o nenê fique tanto tempo sem mamar. Tô certa no raciocínio? É algo que é dado, porque assim, depende totalmente. Se a criança dormir e não chorar e não se manifestar, a mãe pode ficar 24 horas sem dar o leite? Não.
Não pode. Só que daí, aí Davi está falando aqui, é como se ele cresceu. Ele amadureceu. Como uma criança desmamada. A criança desmamada, ela vai ter o vínculo ainda com a mãe ou não? Vai. A criança desmamada vai ter o colo da mãe ainda? Vai. Se bobear, a pastora Tânia no grupo sempre, ai, a mamãe ama a mamãe, nenê da mamãe. E vai fazer 45 anos essa semana, hein? Onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso? Diga, criança desmamada. É a criança que já recebe alimento, que é saciada, diga, saciada. E que vai para o colo da mãe, sim. Mas vai porque ama. Vai porque quer a presença. Se você pegar um bebezinho, ele nem vai saber direito, assim, claro, tem um vínculo, mas não tem aquelas amas de leite que fala? Pode pegar de uma, às vezes tem histórias que outra mamãe amamentou alguma criança. Eu quero dizer para você que está aqui hoje me ouvindo, o Senhor quer fazer uma festa, um banquete, celebrando o teu desmame. Pesquisando sobre isso, queridos, é curioso. Você quer ver também? Abre em Gênesis. Gênesis 21, 8. Olha que curioso. Como o povo de Deus celebrava quando uma criança era desmamada. Quem pode ler bem alto o versículo 8 de Gênesis 21? Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Oh, aleluia! Isaque cresceu, diga cresceu. E foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Olha que curioso isso. Um banquete para celebrar que Isaque, qual que é o motivo da festa? Desmamou, aleluia! E isso, querido, o desmame é uma transição, diga transição, de dependência para autonomia. Não estou dizendo aqui que nós não vamos depender de Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas Deus quer ver você, filhinho e filhinha, crescer e também ter autonomia. Você dizer, Senhor, a minha alma está como uma criança desmamada. Uma criança que já não chora pelo leite da mãe. Às vezes, querido, você tem anos e anos e anos de estrada aí no caminho do Senhor. E você, às vezes, ainda está chorando aos pés do Senhor pelo leitinho. Deus, às vezes, está dizendo, com o alimento que eu te dei, você vai caminhar 40 dias, 40 noites, que nem fez com Elias. E você está chorando pelo leitinho ainda, dizendo, Deus, eu vou dar esse passo ou não vou dar? O Senhor está comigo ou o Senhor não está? Tem hora, queridos, que a gente tem que saber que Deus já está conosco, que Ele já deu a palavra, e com o alimento que Ele já nos deu, a gente já está bem saciado, e a nossa alma pode sossegar e tranquilizar, porque eu sei que Ele está comigo. Ele não precisa me provar mais. Você está entendendo? Eu estou tentando explicar para você o que é uma criança desmamada.
Tem gente que está como criancinha chorando ainda por um leitinho. Enquanto o Senhor espera que você já ande, que você já seja aquele homem. Ai, Deus, não, diga, eu não sou mais como uma criança que amamenta, eu sou desmamado, eu já recebo alimento sólido, o Senhor está comigo, com esse alimento eu já sinto a minha alma saciada, e eu vou dar os passos de fé que eu preciso, porque Ele está comigo. Assim a minha alma sossega. Porque aonde que vem as preocupações? Quando a gente não confia. Por isso que Davi no 3 vai dizer, espera no Senhor, ó Israel. Como uma criança desmamada. Essa transição dessa dependência para já uma autonomia. E é também esse desmame, ele transforma esse vínculo físico já em algo mais, uma conexão afetiva mais duradoura. Porque há, queridos, há momentos na nossa vida que às vezes, mesmo que não haja uma palavra, a gente não está mais como aquele recém-nascido. A gente crê que o Senhor está conosco e que Ele está cuidando. Ainda que Ele fique em silêncio. Está me entendendo? Ainda que Ele não precise dizer mais nada para mim. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim. Isso é uma criança desmamada. E o Senhor espera que nós cresçamos. Isaac cresceu e foi desmamado. Você precisa, querido, também desmamar. Espiritualmente, você precisa crescer, você precisa amadurecer e estar firmado em verdades que é um alimento sólido. Não precisa toda hora o papai e a mamãe, não sei o que. Não, querido, você está crescendo. Amém? Você tem que ser como uma criança desmamada. Aleluia. E o desmame não é o fim do amor. Diga, não é o fim do amor. Mas a evolução dessa conexão. Tem missão que o Senhor vai te dar, que você precisa desse crescimento, desse amadurecimento. E até que Ele não te diga algo contrário, você tem que, às vezes, se basear numa palavra que talvez Ele te deu 1 ano atrás. Quando mudar de direção, Ele vai falar com você. Isso é crescimento, isso é maturidade. Isso é uma relação que se baseia na presença. Porque criança, como eu disse, que mama ainda, tem essa dependência. E a criança, que já é uma criança desmamada, ela continua na presença. Ela continua ali. Só que ela vai agora não para receber algo, ela vai para desfrutar a presença, o colo. Amém? Que a nossa alma seja assim com Deus. Às vezes a gente quer estar como uma criancinha. Mas a gente precisa amadurecer e estar na presença de Deus para desfrutar de presença. Presença dEle. Aleluia. Vamos abrir 1 Pedro 2, 1. Queridos, o Senhor, Ele quer nos impulsionar. É isso que um pai, uma mãe faz. Começa com o desmame. Depois vem, ajuda a pagar essa conta aqui em casa. Tá te impulsionando, você acha que é ruim? Poxa, meu pai e minha mãe não me amam. Falou que agora eu tenho que comprar o meu tênis. Eu que tenho que ir na loja lá do shopping comprar minha calça jeans.
Parece que está perdendo aquele vínculo. O pai e a mãe estão querendo dizer, vai, filho, eu continuo sendo seu pai, sua mãe, mas vai, agora você precisa ser homem, você precisa ser mulher. O Senhor quer nos fazer assim na vida, entende? Na vida espiritual, na vida com Deus, no chamado. Às vezes a gente está muito ainda, precisa romper, precisa crescer, precisa desmamar. Andar por fé, andar por uma palavra, não ficar muito guiando por nossas emoções. Querido, se eu me guiasse pelas minhas emoções, mas eu descobri que pelo Espírito eu consigo mortificar minha carne. Eu entendo que pelo Espírito eu consigo dar um comando para a minha alma. Eu consigo falar com a minha alma e dizer, por que está abatida? Ó, minha alma, por que está se perturbando dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. E eu louvo a Deus, eu louvo a Deus. Queridos, tudo que nós vivemos aqui na igreja nesses dias, naquela edícula, que foi alvo de ladrão, de coisa que quer vir tirar a paz, querer tirar. Imagina se eu me guiasse pelas minhas emoções. Ia contaminar tudo vocês. E dizer, ai, não vamos fazer nada, roubaram os talheres. Fui lá, comprei outros. Comprei outros e fizemos tudo que estava no calendário de Deus foi feito. Então tem hora que você precisa dar um comando para a tua alma, precisa perguntar por que está abatida e dizer, ó alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Queridos, você não pode ser vítima das suas emoções. Seja como Davi. Davi fala, eu aquietei e eu fiz calar minha alma. E eu estou agora tranquilo, que nem uma criança desmamada. Uma criança satisfeita, que recebeu o alimento e está sossegado. Aleluia. 1 Pedro 2, 1 e 2 diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, diga recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, diga leite, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tem hora que você vai receber o leite. Só que aqui está dizendo, o leite é para você crescer. Vai chegar a hora, irmão e irmã, que você vai desmamar. Não dá para ficar só no leitinho, só não sei o que lá, não sei o que lá. Só na palavra que tudo vai bem, que nem os coaches que a gente vê por aí não te prepara para o dia mal, não te prepara para a batalha, não prepara você para nada. Não te dá base, te dá o leitinho, Deus é com você, vai tudo bem, nada de mal vai te acontecer. Aí você passa por uma perda. O que eu vou fazer agora? Calma, está tudo na palavra, mundo tereis aflições, calma. Querido, nós precisamos de alimento sólido. Você precisa crescer, eu preciso crescer, amadurecer. E como é diferente quando a gente conversa com um crente maduro. Ontem, numa ligação, videochamada com um irmão na fé, que faz pouco tempo perdeu a sua mãezinha, uma mulher de oração, aquelas mulheres de coque, que manda mensagem, que ora, que ama orar, louvar o Senhor. E meio que quase inexplicavelmente, sei lá, em 3, 4 dias, ela faleceu. Aí, no velório, aparece 2 irmãzinhas que eram amigas de oração dessa senhora e chegou para o filho e falou assim, a tua mãe mandou a gente vir aqui nesse dia, nessa hora, para consolar vocês. Porque tantos dias atrás ela falou com a gente, ela falou, nesse dia, nessa hora, vão consolar meus filhos. Recebeu ligação de
alguém não sei o que, pastor, alguém não sei o que, Gabriel. Eu falei, eu lá conheço fulano de tal, de Gabriel, de não sei que cidade do Nordeste, não conheço ninguém. Fulano de tal, você é fulano? Tua mãe ligou para mim e falou para eu te ligar nesse dia, nessa hora, para consolar vocês. Ou seja, querido, Deus falou com essa irmã que ela ia partir. Está entendendo? Quando você fala com gente madura, eu fui falar com a irmã desse rapaz, quando aconteceu a morte. Eu falei, minha irmã, meus sentimentos, eu sei que não é fácil. Eu já perdi a minha mãe, eu sei que não é fácil. Ela, irmã, eu estava sentindo assim. Eu falei, irmã, eu também. Quando estava para acontecer com a minha mãe, o Senhor falou comigo que Ele ia levar ela e eu caí no choro. Irmã, foi a mesma coisa, e se consolando. E ela estava assim, consolada pelo Espírito, porque ela viu que chegou a hora, Deus recolheu a mãe dela. Você tem que estar preparado em Deus, uma morte, quando Deus levar alguém. Isso é ser maduro. Isso é você receber alimento sólido. Não só leitinho que não te prepara para alguma crise, alguma perda. Então, o leite espiritual é para quê? Para crescimento. Diga crescimento. Aleluia. Vamos abrir agora Hebreus 5. Hebreus 5, a partir do 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Diz aí? É criança, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, diga isso, discernir, não somente o bem, mas também o mal. Que, querido, uma criança discerne o bem. O mal ela consegue discernir? Criança não. E eu pergunto para você, quanto tempo você tem de cristão aí? Se for parar para pensar. O Senhor está dizendo aqui, pelo tempo, vocês deviam já ser mestres. Mestres já na palavra, mas vocês estão precisando de novo de um leitinho, porque vocês não estão dando ouvidos. Fala assim, eu vou crescer. E vou desmamar. Vou desmamar. O Senhor vai fazer uma festa, que nem Abraão fez a festa, o desmame de Isaac. Vai ter festa aqui hoje nessa noite. Aleluia. Aleluia. Abre em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha só.
Tem ciúmes ainda e contenda na tua casa? O Senhor está falando, ó, isso é um sinal de que ainda não estão maduros. Mas ainda bem que temos oportunidade de crescer, amém? Temos oportunidade de crescer, mas Paulo aqui está dizendo, ó, eu não pude falar com vocês como a espirituais. Eu tive que dar leitinho, porque vocês não podem suportar um alimento mais. E eu pergunto para você, pelo tempo de caminhada, eu olho aqui, não tem ninguém muito novinho na fé, não, aqui não. Nós precisamos comer alimento mais sólido, queridos, da palavra, e mais profundo. Andar com Deus, não como uma criança ainda que amamenta, toda aquela dependência no sentido assim, se Deus não me der uma palavra agora... Não, tem coisa que nós sabemos já o que diz a palavra. Como a gente ouviu, né, pastor Valdir? Uma pessoa magoada com Deus, procura profeta aqui, acolá, ouviu coisas que não se cumpriram, aí a pessoa olhou para mim e falou assim, Deus é mentiroso. Falei, não, irmão, palavra que te falaram, pode ser um profeta, não se cumpriu, não foi Deus que falou. Deus não é mentiroso. O que Deus fala se cumpre. Então, nós vemos aqui, nós precisamos amadurecer. Amadurecer. E, queridos, o que às vezes nos inquieta? Para nossa alma, às vezes, está perturbada. E o Senhor te convida nessa noite, seja como essa criança, mas uma criança desmamada, essa criança que já come um alimento sólido, que já está satisfeita. Vamos abrir em Lucas 10, 41, você conhece, mas vamos ler. Lucas 10, 41, 42. Quem achou pode ler bem alto. Perguntou-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Às vezes a gente está inquieto com tantas coisas que não é para ser tão importante assim na nossa vida. E falando com esse irmão ainda, né, pastor Rodrigo? Esse irmão, ele falou assim, depois que eu perdi minha mãe, eu não vejo mais o mundo da mesma maneira. E eu entendo ele. Eu entendo. Uma pessoa parece que vai da casa, assim, muda tudo, muda. Só que a gente tem que continuar. Mas é igual? Não é igual. Mas ele falou, eu não vejo mais o mundo da mesma maneira. Aí ele falou, o que eu quero, é que ele é um missionário, né? Ele falou, o que eu quero é pregar a palavra. Eu não quero mais correr atrás de coisa que eu vi que a minha mãe não levou nada no caixão. Sabe? Ele quis dizer, às vezes a gente corre e se preocupa com tanta coisa que nem era para a gente se preocupar. Eu acho muito válido a gente correr atrás das coisas aqui para ter uma boa vida, desfrutar, poder abençoar pessoas. Agora, isso tirar a nossa paz, correr atrás de riqueza. O Senhor diz, né? Ajuntai para vós tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, enfim. E esses momentos, quando a gente passa, a gente reflete sobre o sentido da vida. Realmente a gente não vai levar nada daqui. Então, eu pergunto, com o que você tem se preocupado? O que tem inquietado a tua vida? Eu estou tão assim, queridos, que nem com a morte mais eu me preocupo. Eu tenho que me preparar. Meu pai tem 82 anos. Deus abençoe, que Deus dê para ele
10, 15 anos com saúde, amém. Eu tenho que me preocupar agora na salvação. Agora, com a morte, ele crê em Jesus, eu não me preocupo. Eu já pensei, e se eu morrer? Eu penso, eu vou fechar meus olhos aqui, eu vou abrir num lugar muito maravilhoso, se eu permanecer com Jesus. Viver é Cristo e morrer é lucro. Então tem coisa, não sei, querido, o que tem te inquietado, o que tem tirado tua paz? Seja como essa criança, mas uma criança desmamada, essa criança que já come alimento sólido, essa criança que depende sim de Deus, quer a presença da mãe, mas não vai para querer o leite, vai porque quer a presença. Tem o vínculo de mãe e de filho, a presença. Eu quero dizer, quando você tem essa maturidade na tua vida e você não começa a buscar a Deus só por aquilo que Ele pode te dar, esse leitinho, você é sustentado em coisas que você vai enfrentar na tua vida. Ele é com você. Ele é com você. Vamos abrir Salmos 46, 10. Quem achou? Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Amém. Outra versão? Além de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém. Outra versão diz: aquietai-vos. Diga: aquietai-vos. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Querido, você não é Deus. Isso tira um peso dos teus ombros. Você não é Deus. Ele é Deus. Às vezes a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, que tem que fazer tudo acontecer. Ele é Deus. E Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus próprios planos. Aquieta naquilo que você às vezes não tem o controle. É gostoso quando a gente tem o controle. É gostoso quando a gente ora e tem uma oração respondida e você tem o testemunho para contar, é maravilhoso. Só que às vezes a gente passa situações na nossa vida que a gente não entende por quê, não entende o que está acontecendo, e igual você tem que confiar, crer em Deus e que o nome dele vai ser exaltado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei o que você vai enfrentar na sua vida, mas não deixe nada tirar a tua paz. Não deixe nada tirar a tua paz. Diga: eu faço calar minha alma, eu faço sossegar minha alma. Não viva atemorizado, inquieto. Isaías 30, 15. Vamos abrir? Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Diga: eu preciso sossegar. Você tem que sossegar a tua alma dentro. Aquilo que está querendo te perturbar, fala: alma, sossega. Espera em Deus, confia em Deus. Abre Eclesiastes 11, 10. Quero ver várias versões. Eclesiastes 11, 10. Quem pode ler uma versão? Quem tiver outra, já leia em seguida. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Afasta? Ué, mas não é Deus que vai tirar?
A gente, às vezes, pede para Deus tirar. E aqui está falando, você tem que afastar do teu coração. A sua versão diz o quê? Desgosto. Às vezes tem gente que está vivendo, ai, que desgosto. Diga, eu vou afastar do meu coração. Amém? Alguém tem outra versão? Afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. É aquela história, a vida é um sopro. Por que eu vou ficar vivendo meus dias preocupado, ansioso, magoado, sofrendo? Está entendendo o que diz essa palavra? Afasta do teu coração essa ansiedade. Você vai tirar, você vai afastar. Ai, Deus, tira. É você tem que afastar. Você tem que tirar. Você tem que decidir. Você tem que decidir que você vai confiar em Deus e você vai acordar e vai dizer obrigado, Deus, por esse dia, por essa nova semana, porque o Senhor é comigo, o Senhor vai me abençoar. Você tem que afastar do teu coração essa ansiedade, essa dor. Alguma outra versão? Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém. Mesmo? Na linguagem de hoje diz assim, não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. E para encerrar, vamos abrir Salmo 42, 5. Salmo 42, 5, quem achou? Estás assim tão abatida, ó minha alma, porque te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Aleluia! Alguma outra versão? Pode compartilhar? Está abatida minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua casa. Você crê nisso? Você crê que você pode falar com a tua alma e dizer, por que está abatida? E você vai falar para a tua alma hoje, espera em Deus. Espera, alma, espera. Essa alma que ainda vai louvar o Senhor pela sua salvação. Se coloque de pé, querido. Se você é uma pessoa que ainda você pede, ai Deus, eu preciso de uma prova que o Senhor me ama. Querido, hoje é a festa do desmame, é o banquete do desmame. Se você fala assim, ai Deus, o Senhor se importa comigo mesmo? O Senhor está vendo a minha situação, Senhor? Você vai declarar, declare comigo assim, comigo nessa noite. Eu sei que o Senhor me ama. Você sabe mesmo? Então diga com mais força, eu sei que o Senhor me ama. Não sei o que você está passando. Se você, ai Deus, se o Senhor se importa comigo. Não, você vai dizer, eu sei que o Senhor cuida de mim. Diga isso. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Aleluia. Vai desmamando aí, querido. O Senhor já liberou uma palavra de vitória para você. O Senhor já liberou uma palavra de bênção para você. O Senhor já fez aliança contigo, querido. O Senhor já derramou o sangue dele, já fez aliança contigo. Que prova mais você quer? Cresça hoje nessa noite. Amadureça no Senhor hoje. Diga, Senhor, eu quero desmamar. Eu quero ser como essa criança desmamada, que já recebe alimento sólido, que anda por fé, que caminha por fé, que crê que o Senhor está presente, ainda que talvez eu não sinta.
ainda que talvez haja um silêncio, eu sei que tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? O Senhor diz: todavia eu nunca me esquecerei de ti. Feche os seus olhos e fale com o Senhor agora. O que você precisa reafirmar. Aquilo que talvez você pediu uma prova. Será que Deus tem um futuro para mim? Aí você vai declarar: oh, Deus é tão maravilhoso que o Senhor tem preparado para mim. Jovem, declare isso. É tão maravilhoso que o Senhor tem preparado para mim. Nós abençoamos vocês jovens, nós abençoamos e declaramos que o Senhor não tem dúvida, o Senhor está preparando uma esposa, o Senhor está preparando um marido, o Senhor está preparando tudo. O Senhor vai abrir a madre no tempo dele, e quem deseja vai ser alegre mãe de filhos. Declara isso, fala: Senhor, eu creio, diga para o Senhor, diga para a tua alma se aquieta, alma, como Davi falou, eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma, e como uma criança desmamada, assim é a minha alma para comigo. Oh, você tem uma alma que está alimentada. Você tem uma alma que está alimentada. Você tem palavra de Deus que já foi liberada sobre você. Você pode andar 1 milha, 2 milhas com a palavra que o Senhor já te deu. Oh, rakatastaramasori. Oh, rakataramashe. O Senhor quer te impulsionar, filho. O Senhor quer te impulsionar, filho. Oh, o Senhor quer te impulsionar. Você não é mais aquele bebezinho de colo. Você não é mais aquele bebezinho do leitinho. Não. Ele tem dado alimento para você. Ele tem te ensinado a andar. Ele tem te ensinado a andar. E Ele te impulsiona hoje aqui nessa noite. Vai, filho! Vai, filho! Naquilo que eu te chamei, naquilo que eu te enviei, eu te envio, eu sou contigo. Vai nessa tua força, vai nessa tua força. Oh, rakatastaramasori, você que ainda espera uma palavra do Senhor, levanta as tuas mãos e começa a liberar a palavra que o Senhor já deu na tua vida. Sobre a tua realidade, começa agora, não pede uma palavra para o Senhor, libera, deixa fluir da tua boca a palavra que Deus já colocou no teu coração. Declare sobre a tua vida a prosperidade, não prosperidade de riquezas, mas que você não vai ter falta de nada. Declare isso, declare, a provisão do Senhor já foi liberada do céu para você. Isso já é uma realidade, isso é uma verdade. Filho, você pode andar, você pode correr, filho. Você é livre, como criança desmamada. Faça aquietar a tua alma. Oh, recatastaramasori. Libera a palavra de bênção sobre a tua casa. Libera a palavra de bênção sobre a tua família. Libera essa palavra, libera essa certeza. E tua alma venha descansar no Senhor. Venha descansar. Oh, pois a nossa alma ainda o louvará. Aleluia, 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 aleluia. Oh, rakatastaramasori. Oh, recatastaramasori. Arabachas. Rakatastaramasori. Fala para o Senhor que você não quer viver mais preocupado. Diga,
Eu não quero viver preocupado, eu não quero viver ansioso, eu não quero viver inquieto, eu não quero, Senhor. Como diz Eclesiastes, eu afasto do meu coração toda ansiedade, toda mágoa, toda ira, toda inquietação. Eu tiro do meu coração, porque eu quero viver, Deus, na paz do Senhor. Eu quero desfrutar da Tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que esperam algo do Senhor, ó Deus. Que enquanto esperam, possam viver em paz, possam viver com alegria. Não vendo aquilo que falta, mas sendo gratos por aquilo que eles já têm vivido de Ti, Senhor. E nós liberamos, ó Deus, essa palavra, Pai, para a Tua igreja, que a nossa alma ainda Te louvará, Senhor. Por isso, aquieta, ó minha alma, se aquieta dentro de mim, pois eu ainda louvarei ao Senhor. Oh Deus, capacita, Deus, os Teus filhos aqui, Senhor, a não serem guiados, ó Deus, por sentimentos, pela alma, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que haja, Deus, um despertar, que nós podemos, ó Deus, dar um comando para a nossa alma, um comando para o nosso sentimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que haja, Deus, esse crescimento espiritual aqui no nosso meio, Senhor. Pessoas, ó Deus, que esperam tanto de Ti, uma bênção, Senhor Deus. Que possam, ó Deus, pisar com aquele passo, como o Senhor disse. Porque orem a mim, eu digo a você que marche, pisa nesse mar e o mar vai se abrir. Então, Pai, nos capacita, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos capacita. Oh, queridos, eu sinto ainda no meu espírito que o Senhor quer. Ele quer te dar um empurrão santo aí. Ele quer impulsionar você. Ele quer te impulsionar como um pai que cuida. Como você, pai e mãe, está aqui, você sabe como você cuidou do seu filho, como você o amamentou, como você deu aquela papinha e começou a introdução alimentar, aquela frutinha raspadinha, tudo isso o Senhor também fez conosco. Só que chega a hora da gente ter que andar. Você lembra quando teu filho começou a andar? Ai, dava aquele medo, ai, será que vai cair? Mas ao mesmo tempo você torcia por ele, para que ele desse o passo e às vezes chegasse até o próximo lugar que ele pudesse apoiar as mãos. Quando você ensinou teu filho a andar de bicicleta, ai, teu coração quase doeu pensando, ai, tirou as rodinhas. E se cair, se ralar o joelho? E talvez hoje teu filho está para lá e para cá andando de bicicleta. Assim é o olhar do Senhor, Ele quer te impulsionar. Ele quer tirar do teu coração o medo. Ele quer tirar do teu coração o medo. Ele quer dizer, eu vou estar com você, sim. É um desafio, como para uma criança. É um desafio, às vezes, andar, correr, saltar, andar de bicicleta. Mas o Senhor quer dizer, eu estou aqui, eu estou na retaguarda. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu queria, queridos, nesse momento, quem sentir no coração de orar por alguém aqui, nesse sentido de, irmão, eu quero dizer para você que Deus é contigo. Eu quero te impulsionar no Espírito Santo. Vai nessa tua força. Vai, irmão, vai. Se levanta, profetiza. Aleluia, 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 aleluia. Saia do teu lugar. Deixa Deus usar a tua vida. Você às vezes quer ter a palavra antes de orar, não. Chega alguém, o Senhor vai colocar as palavras na tua boca.